Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2024 e o nosso devocional diário está em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Paulo, ele está dando orientações a Timóteo acerca da igreja. Naquele momento, Timóteo estava em Éfeso, mas são ali orientações que servem para toda a história, que servem para nós. Ele vai falar primeiro acerca da liderança da igreja, vai falar sobre bispos ou presbíteros e sobre os diáconos. Para nós termos uma ideia, o próprio Paulo, no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, vai usar intercambiavelmente os termos pastor, bispo e presbítero, mostrando que a liderança da igreja, esse nome, ele tem um peso, a liderança da igreja está sob esses homens, sob os pastores. E como devem ser os pastores, ou bispos, ou presbíteros, como queiram, ele tem que dizer, ele coloca aqui, que é uma nobre função quem deseja ser um bispo, ser um líder da igreja. E como ele tem que ser? Aqui estão os critérios: irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado ao vinho, não violento, mas amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua própria família. Paulo vai trazer vários critérios de como deve ser um líder, e são critérios bem altos, para que ali ele seja um exemplo para todos os outros. Ele vai falar sobre vários detalhes aqui, mas principalmente falando que não seja apegado ao vinho, que não seja apegado ao dinheiro. São detalhes que em nossos dias muitas vezes estão deturpados, principalmente essa questão do dinheiro, mas que nós possamos estar aqui acordados para isso. São princípios eternos que são trazidos para a igreja, inclusive a questão de ser marido de uma só mulher, ser hospitaleiro, prudente. E aqui o mais importante para um líder é ser apto para ensinar. Inclusive essa é uma das diferenciações que tem em relação aos diáconos. A partir do versículo 8 ele começa a falar dos diáconos, falando que eles têm que ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, a mesma coisa que ele fala lá em cima aos presbíteros, aos pastores. Também vai falar no versículo 12 que tem que ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos e a sua casa, assim como os presbíteros também devem fazer. A única diferenciação entre o diácono e o presbítero é a questão do ensino, que os líderes da igreja, os pastores, têm que ser essa aptidão para o ensino. Mas em cima ainda, falando sobre os presbíteros, sobre os líderes, ele deixa muito claro que esse líder não pode ser novo convertido e também deve ter uma reputação perante os de fora. Por que ele não deve ser novo convertido? Paulo qualifica, versículo 6, para que não se ensoberbecesse e caia na mesma condenação que o diabo caiu, ou seja, não é cair na condenação do diabo, mas a mesma condenação que o diabo caiu, ou seja, se ensoberbecer, querer se colocar no lugar de Deus. O novo convertido, sem ter sido ainda experimentado, infelizmente vai querer assumir alguma função de liderança, querendo aparecer, querendo tomar a proeminência, querendo ali mandar, quando o líder na verdade deve servir. Por isso precisa ser provado tanto quanto os diáconos. Versículo 10 fala que esses diáconos primeiros têm que ser experimentados e depois, se não houver nada contra eles, que eles possam atuar como diáconos. E tá aí ainda lá nos presbíteros, ele volta a dizer, também deve ter boa reputação de fora. Para quê? Para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. O diabo prepara muitas ciladas para os líderes cristãos, e se essa boa reputação com os de fora é extremamente importante também. Paulo também vai falar sobre as mulheres, enquanto ele está falando ali dos diáconos, entre os versículos 8 e 13, no meio do caminho, no versículo 11, ele fala: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Muitos entendem aqui que está se falando das diaconisas, porque está no meio aqui das questões de diáconos, e parece que realmente é dessa maneira. Como devem ser as mulheres? Igualmente sejam dignas, ou seja, os diáconos e as diaconisas sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. Esses são os critérios para uma mulher que serve ao Senhor. Por fim, nós temos que entender que a liderança da igreja, ela deve ser um exemplo para todo o rebanho. Não, todos devem ser experimentados
experimentados, provados, para depois começarem a servir nas funções que foram determinadas ali pela igreja a qual ele serve. No fim, Paulo louva o Senhor. Ele fala que essas pessoas precisam saber comportar-se na casa de Deus. Paulo diz para Timóteo que ele quer ir até lá, mas ele está mandando essa carta para adiantar esse processo, porque a igreja de Deus precisa ser ali tratada, cuidada. A igreja de Deus precisa ser pastoreada, precisa ser administrada, e Paulo tem esse cuidado de enviar isso para Timóteo. Ele diz que a igreja ali é a coluna, é o fundamento da verdade, e ele termina literalmente com uma expressão de louvor no versículo 16: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se manifestou em corpo, foi justificado no Espírito, ele foi visto pelos anjos, foi pregado entre as nações e ainda continua. Ele é crido no mundo e foi recebido na glória. Assim devemos ser nós, sendo que nós somos a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade, e para isso que nós possamos ter líderes confiáveis, líderes que exerçam a função com esses critérios que estão pré-determinados na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia e que nós possamos glorificar a Deus em todas as coisas, e a paz do Senhor.